O tema de hoje é sobre o arrebatamento. Você será arrebatado? Amém? Esse é um assunto bem interessante, pouco falado, pouco estudado também pelos irmãos, de modo geral. E o arrebatamento da igreja está no contexto da escatologia. A escatologia é o conjunto de doutrinas bíblicas do final dos tempos. Nós temos aqui na mesa hoje, eu fiz um convite a alguns irmãos que se dedicaram nessa vida cristã a estudar um pouco. Então é importante a gente se cercar de pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus, que são pessoas que acrescentam nas nossas vidas. Convidei o Gustavo Gugliani, a Lúcia, a Aninha, nossa amiga de São Paulo, que está nos visitando, né? E o Vitor. Então, tenho certeza que algumas pessoas conhecem pouco a respeito deste assunto. É um assunto, como eu disse, que ele é pouco abordado no nosso meio, mas ele é importante. É importante sabermos porque Jesus disse que voltaria, né? E cremos nisso. E por crermos nisso, é importante saber o que ele deixou consignado para nós. Eu primeiramente queria só fazer uma abordagem rápida. A gente faz parte de uma denominação batista. E é importante que saibamos o que pensam os batistas, o que creem os batistas neste assunto. Então, os batistas creem na segunda vinda de Cristo em duas fases. A primeira, para arrebatar a sua igreja fiel na terra, e a segunda, Jesus virá com a sua igreja glorificada. Então nós agora vamos entrar mais profundamente nesse assunto, não tão profundamente porque o tempo não nos permite. Nós vamos tentar passar assim um pouco de informação para que os irmãos possam ter esse entendimento. Sei que temos aqui no nosso retiro muitas pessoas que estão nos primeiros passos, tem pessoas que ainda nem batizadas são, e esse assunto é meio distante, ou talvez nem soubesse. Eu confesso a vocês que há 8 anos atrás, eu jamais tinha ouvido falar disso. Eu tinha 43 anos e jamais tinha ouvido falar que Jesus voltaria. Tá certo que eu não me interessava por nenhum tipo de assunto religioso, era ateu, mas no período que eu frequentei uma determinada religião, eu nunca tinha ouvido falar. Eu tinha sido até coroinha naquela igreja e nunca tinha ouvido falar que Jesus voltaria. Então, vamos começar sobre o que é o arrebatamento com o nosso irmão Gustavo Gugliani. Tudo bem? Nós nos reunimos hoje à tarde para pensar um pouco a respeito disso e tentar estudar com os irmãos esse tema tão importante como o Serginho está colocando na introdução. E chegamos à conclusão que nada adianta a gente usar as nossas palavras para explicar algo que não foi tirado da nossa cartola, como se diz. Nós temos que ver onde está escrito na palavra, porque é através da palavra que nós tivemos esse conhecimento da verdade. Então, se nós abrirmos a Bíblia, não é bem as duas partes chaves que nós vamos usar aqui para iniciar esse debate, o que é o arrebatamento, né, certo? Mas apenas uma reflexão assim de como está escrito em 1 Pedro, que eu muito penso a respeito, qual é a razão da minha fé? É para melhorar de vida, é para conseguir, né, algum bem por aqui, alguma felicidade que nós sabemos que é momentânea, mas qual é a razão da nossa fé? E tem tudo a ver
com o tema do arrebatamento. Não é? Então, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, diz: obtendo o fim da vossa fé. Dois pontos. Qual é? A salvação da vossa alma. Então, o tema arrebatamento está ligado com a salvação da nossa alma. Não é? Se os irmãos tiverem Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante, eu gostaria de ler, para não usar as minhas palavras para explicar o que é arrebatamento, mas usar a palavra de Deus. Amém? Todos acharam? Amém? Amém. 1 Coríntios 15, 51 em diante. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Glória a Deus. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ó, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? É um mistério. O arrebatamento é necessário crer pela fé. Eu não preciso crer em razão desse copo estar em cima da minha mesa, porque eu enxergo. Eu não preciso de fé para acreditar que esse copo está em cima da minha mesa. Não é? Mas com relação às coisas espirituais, nós precisamos exercitar essa fé. E isso é uma coisa que é uma loucura. Nós vamos conversar a respeito disso, que eu acredito que, pelo menos quando eu ouvi a primeira vez essa mensagem, eu achei uma loucura. E é uma loucura. E aqui em 1 Coríntios está dito: eis que vos digo um mistério. É um mistério. Glórias a Deus por isso. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 a 17, diz o seguinte, para não estender muito, vou já ler. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O que é arrebatamento, Lúcia? O segmento que o Estado estava falando vem ao encontro então na outra pergunta, então, né? Quem vai subir? E nós cremos, Jesus nos deixou claro que quem vai subir é a igreja dele. Quem é a igreja dele? É aquele que como está lá em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então quem vai ser salvo é quem vai subir. Quem vai subir é aquele que está salvo. E quem é a igreja é aquele que está salvo. Parecem umas redundâncias, mas é. E quando nós falamos de quem vai subir, também já nos remetemos à questão de como esperar esta vinda
de forma esperarmos. A gente crê que a salvação ela é instantânea, que nem o ladrão da cruz, né? Ele não teve tempo de começar um processo de discipulado, com o Orlando, com o pastor Samuel, se batizar, largar seus vícios. Mas no momento que ele creu em Jesus ali naquela cruz como Senhor, como Rei, veio, ele foi salvo. E naquele mesmo dia ele foi falar comigo hoje no paraíso. E cremos também que ele vai participar da ressurreição no dia do arrebatamento, como o Gustavo já leu ali, que os mortos serão ressuscitados e transformados, e juntamente conosco, os vivos, os que ficarmos, serão encontrados nos ares como o Senhor Jesus que vem nos buscar. Ele pessoalmente veio nos ares nos buscar. Ele não passou essa incumbência para nenhuma outra pessoa, porque ele é o noivo e nós somos a noiva. Ele veio para nos buscar para as bodas do Cordeiro. Então nós cremos que quem vai subir nesse arrebatamento, que é a sua igreja, ela precisa estar vivendo uma vida correta, que é um processo depois da nossa confissão ali dos pecados, que Jesus entra no nosso coração, a gente começa um processo de santificação diária. Está lá em Hebreus 12, 14, se quiserem abrir. Diz ali: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E lá também em 2 Pedro 2,14. Aqui não é o 14, só um pouquinho. É 3,14. 2 Pedro 3,14. O título aqui da Bíblia já diz assim: o cristão deve esperar o Senhor, viver a vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Só o título já diz tudo. O cristão deve esperar o Senhor. E alguns não estão esperando. Alguns não sabem, questão de ignorância. Muitos pastores estão omitindo esse tema nas suas pregações. Viver uma vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Vem ao encontro que o pastor Felipe está nos ensinando a permanecer. Então diz ali, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, que é o que ele já vinha falando antes, empenhai-vos. O que é empenho? Não é disciplina? Empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Tem outro versículo lá em João 4 que fala que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Ou seja, ser achado só é achado aquele que é procurado. O Senhor procura. E no dia do arrebatamento ele vai encontrar. E ele vai encontrar os que estão ali em paz, sem mácula. A gente enxerga facilmente um pontinho branco ali naquela lona branca. Nós, quando aceitamos a Cristo, recebemos vestes novas, novo coração, para a gente começar uma vida nova. Um pontinho preto, desculpa. E irrepreensível, essa palavra irrepreensível fala muito comigo assim diariamente, né? Porque eu sou professor e costumeiramente eu preciso estar repreendendo os meus alunos, seja os pequeninos de jardim, seja do segundo ano, alfabetizo. E aqui nos dá um alerta que precisa achar irrepreensíveis. Ser encontrado, o Senhor está procurando, e naquele dia do arrebatamento, que arrebatamento significa ser tirado com um susto, ser tirado assim com força, ser tirado como se fosse num imã, quando chega perto com violência. Ele encontrou, tomou, como foi Elias e foi Enoque. Então é um desafio para nós, nosso procedimento de santificação diária, para a gente ser encontrado em paz, sem mácula e irrepreensíveis, porque esses é que serão arrebatados. O que é interessante que hoje em dia muitas igrejas não abordam mais esse assunto do arrebatamento. A pregação nessas igrejas está centrada no homem, no materialismo, na felicidade terrena. E a pregação se torna bênçãos, mais bênçãos, né? E até parece que esses pastores não estão preparando os crentes para subir, mas para ficar. Então, ficar com tudo aqui. Não é essa
a mensagem do Evangelho. O Evangelho nos aponta para que nós venhamos estar preparados para subir, né? Então, e buscar as coisas do alto. Então isso é uma coisa que está acontecendo muito hoje em dia, e na palavra de Deus já dizia que no final dos tempos estaria esfriando tudo, o amor, a fé, e cada vez mais as pessoas estariam voltadas para o materialismo, então se apegando cada vez mais. O Vitor hoje comentando assim conosco, poderia falar sobre aquele assunto que nós estávamos comentando, que naquela época, quando esta mensagem do arrebatamento foi passada para a igreja, né, era naquela condição como um refrigério, como um consolo. Gostaria que tu acrescentasse essas informações. Uma coisa muito importante a respeito dessa doutrina, né, da vida. Bota mais perto aí o microfone. A respeito da vida do Senhor, é que na igreja primitiva era uma mensagem de esperança. Hoje em dia a gente tem uma distorção da vida do Senhor, e às vezes a gente vê nos filmes, da mídia, o Armagedon é tratado como uma tragédia, eles enxergam só coisa como destruição e morte, né? Mas, na verdade, a igreja primitiva enxergava isso como a libertação, né? O Senhor prometeu a sua vinda, né? Eu vou voltar e vou levar vocês para onde eu estou, né? Então, a questão do arrebatamento é uma mensagem de consolo, né? E não de medo. Às vezes pode passar essa ideia de que nós devemos temer o arrebatamento, muito pelo contrário, né? E até porque naquela época a gente pode imaginar a igreja primitiva debaixo de mau tempo, né? Não, hoje a gente tem uma realidade cultural, social, algo diferente, que até pode contribuir por uma certa mornidão. Naquela época, para ser cristão, não era popular, não. Para ser popular, tu tinha que estar pronto para enfrentar um leão, um urso, uma cruz, uma espada, uma prisão, açoite, como o nosso irmão Paulo enfrentou e escreve tantas vezes nas cartas, né? Mas aquilo então era uma mensagem de consolo para o povo. 1 Tessalonicenses também diz isso. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Quais palavras? Do arrebatamento. O próprio versículo seguinte, dizendo que estaremos para sempre com o Senhor após no arrebatamento, o versículo seguinte, versículo 18, consolai-vos. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Esse contexto é perfeito. Se tu for parar para pensar uma igreja perseguida daquela forma, te consola, porque existe algo além. Em contrapartida da pregação que nós vemos, não, sacia o teu ventre aqui. A vida é aqui, não é aqui a vida. A palavra diz que nós somos peregrinos, estrangeiros, não é a nossa pátria essa aqui. E essa é a mensagem, né? Então a gente vê que esse assunto do arrebatamento, até para tornar a conversa mais cruzada. Eu queria complementar só que para a pessoa que não tem um conhecimento maior da palavra, isso pode parecer uma loucura, né? As coisas de Deus para os homens, né? O homem natural é loucura. Mas Deus, o sobrenatural para nós é na verdade natural para Deus, né? Quando Deus diz, olha, a virgem conceberá, né? Vou ressuscitar. Esse é o natural de Deus. Para Deus, Deus não está restrito às leis humanas, né? Sejam físicas, sejam essas leis que a gente deduz, né? E às vezes pode estar bem errado, né? Tem algumas leis que às vezes a gente tem que dar uma arrumada, né? Leis científicas até. Então o sobrenatural de Deus, a gente tem que estar preparado para isso, né? E na Bíblia a gente encontra vários momentos em que as pessoas foram defrontadas com o sobrenatural de Deus, e está descrito, né? Tipos de arrebatamento. Em Gênesis fala de Enoque, lá no capítulo inicial da Bíblia, fala a linhagem, né? Olha, Adão gerou e morreu, viveu 900 anos e morreu. Aí até que chega em Enoque. Já não é. Andou Enoque com Deus, já não era, não disse que morreu. Deus tomou Enoque. Um outro momento em que há um tipo, né? Tipo significa o quê? Significa um modelo, ou mais ou menos um aviso de, olha, nesse sentido que vai acontecer. A própria arca, né? De Noé, né?
A arca de Noé, a arca significa a igreja, né? E Deus fechando por fora a arca significa que é sem intervenção de homens, né? O arrebatamento vai ser assim, não vai ser algo que vai fechar uma porta. Deus vai tomar e ninguém vai poder mexer. E Elias foi arrebatado e teve testemunha, né? O Eliseu viu ele subindo num carro de fogo. Então eu creio que esse sobrenatural de Deus, nós estamos às vésperas de encontrar, né? Então esse assunto do arrebatamento, ele está diretamente ligado ao conforto, à qualidade de vida que a pessoa tem aqui na Terra. Quando a pessoa, hoje em dia é muito comum, principalmente nos países mais desenvolvidos, as pessoas têm uma qualidade de vida boa e o arrebatamento ele se equipara muito à morte. Então as pessoas, como não querem morrer e ela está tão bem aqui, esse assunto ele deixou de ser falado justamente porque é ao contrário daquilo que ele está querendo. Ele quer que fique naquela zona de conforto, tá bom, eu tenho meu bom carro, minha casa, tá tudo bom. Falar em arrebatamento é a mesma coisa que falar em morte para ele. Não quer investir no Não evangelho? quer investir, tá, né? Então, essa palavra arrebatamento, essa pregação, ela vai esfriando na medida que os países vão melhorando a qualidade de vida, né? O conforto, a internet, são carros, são casas. É aquilo que é totalmente oposto do que tinha a igreja primitiva, né? Então, para a igreja primitiva aquilo era um consolo. Para a igreja moderna é uma ameaça. Então faz sentido por que se fala tão pouco isso no meio. Os crentes não leem Apocalipse, né? Aí fala assim, vou sonhar com vou ser arrebatado, e isso dá medo. Dá medo, por que dá medo? Porque eu não tenho a certeza que eu vou. Só não vai dar medo aquele que confia, que sabe, fala, olha, se eu fechar os meus olhos e de repente não conseguir nem piscar porque não vai dar tempo de abrir, eu vou estar com o Senhor nos ares. Então isso é esperança. E a gente aqui é confortável para nós. Mas nós temos irmãos, tanto na Turquia como na China, que o arrebatamento ainda continua sendo uma mensagem de esperança. Sabe? Eles estão lá, eles estão falando e vão lá e vão falar, olha aqui, existe Jesus, vamos ser arrebatados, tem um novo momento, um novo tempo. Né? Então, isso é muito importante. Nós precisamos e aprendemos, e nós estávamos aqui à mesa, nós concordamos que Apocalipse não é um tema que é falado, eu acho que o pastor concorda, que a gente vai falar, é assim, vai ser assim. Porque a cada dia, quando você lê a palavra de Deus, há uma revelação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai trazendo novas revelações dentro da palavra de Deus para estar preparando a noiva para o encontro com o noivo. Então nós somos uma noiva que está sendo preparada. Então nós precisamos ler essa carta, nós precisamos aprender a reconhecer os sinais dos tempos, porque o Senhor está voltando. E não era falar assim, dia 20 de não sei o quê. Não, há sinais. Né? O Senhor fala muito bem de sinais. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Vitor. Quando ocorrerá este arrebatamento? Bem, isso tem uma instrução clara de Jesus, né? Que desse dia, dessa hora, ninguém sabe, só o Pai. Mas por outro lado, tu falasse em escatologia, né? A gente dá esses nomes aí mais para os nomes estranhos, mas temos a intenção de agregar conhecimentos, né? Tanto a escatologia quanto a hermenêutica, né? A ciência da interpretação, elas têm que atacar ou enfeixar a Bíblia como um todo, né? A gente não pode tirar do contexto, né? E com relação às últimas coisas, a gente tem vários livros da Bíblia que referem, né? O livro de Daniel, né? O próprio capítulo 24, né? O sermão profético de Jesus, quando os apóstolos perguntaram, né? Só mostrar o templo para Jesus. Jesus, olha que belas pedras, né? Jesus disse, olha, estão vendo essas pedras, não vai ficar nada aqui. E aí eles, mas quando é que vai acontecer isso? Quando é que vai ser o sinal? Quando é que vai ser eles fizeram 3 perguntas, na verdade, né? Mas tem o capítulo 24 de Mateus, os demais evangelhos, e Tessalonicenses e Apocalipse.
Então, na verdade, quando a gente fala em arrebatamento, a gente está falando para a igreja. Mas Deus não está atuando só na igreja, né? Deus tem um plano para o povo de Israel também. E Deus tem um plano para as nações. E aí tu tem que enxergar isso como um todo. Por isso que aí a gente pode ter indicações do tempo, né? E Jesus mesmo disse, olha, quando tu vê a figueira florescer, é porque está perto do verão. Então há momentos, né? Em outros livros da Bíblia, quando tu vai para o contexto, e como diz a própria Bíblia, né? Comparando coisas espirituais com espirituais, tu começa a perceber que Deus está... Por isso que é um mistério. É um mistério, mas Deus, lá em Deuteronômio diz, né? As coisas reveladas são para nós. O que está na Bíblia, se tu fores a fundo, tu vai descobrir. E a palavra de Deus diz, né? Que, por exemplo, gera alguns sinais dos últimos tempos, né? Que pode uma nação nascer num dia só? É uma pergunta que Deus faz, né? Lá em Isaías primeiro. E diz, olha, mas eu, para provar que eu sou o Senhor, eu vou fazer nascer uma nação num dia só. E essa nação é Israel, meus irmãos. Israel passou 2000 anos vivendo no exílio, né, modernamente, depois da morte e ressurreição de Jesus, e no dia a dispersão, a diáspora, né? E no dia 14 de maio de 1948, um brasileiro na secretaria da ONU, né, o nosso gaúcho Oswaldo Aranha, foi criado no Estado de Israel, 14 de maio de 1948. Isso é um sinal. Outro sinal, Jerusalém será pisado pelos gentios, né, até aquele dia, né? Tem uma passagem da Bíblia que fala isso. Pois bem, Jerusalém hoje para Israel é a capital indivisível e eterna do Estado de Israel. Embora as nações que não gostam de Israel chamem Tel Aviv, né, que era a antiga capital, mas os judeus entendem que desde a Guerra dos 6 Dias, que foi uma demarcação profética, né, porque o sinal, né, existem várias histórias aí de soldados que viram anjos e ações sobrenaturais, soldados que entraram na parte oriental, que hoje tem tanta disputa, e aonde está o templo, né, que vai ser uma futura disputa, né, tudo isso são sinais, meus irmãos. Então, no dia 6 de junho de 1967, se não me engano... Nem está o tempo. Ali tem uma mesquita de Omar, e não sabemos se Deus vai implodir ela, porque quando Deus implodir a mesquita de Omar e construir o templo, aí vem Jesus. Exatamente. Ali naquele lugar vai ser reedificado o templo, mas ali o anticristo vai querer se meter, né? Vai querer se colocar ali, vai querer ser adorado como Deus, e aí que vai acontecer coisas muito marcantes. Mas isso é um sinal profético, né? Para quem quer saber o relógio de Deus, olha para Israel. E em junho, não me recordo bem o dia, acho que foi 6 de junho de 67, foi a Guerra dos 6 Dias, né? Israel retomou Jerusalém, que hoje é foco de disputa até hoje. Essas brigas aí de palestinos contra Israel, etc. Conselho de Segurança, não aprova, etc. Isso aí tudo em função do reconhecimento das terras que foram tomadas naquela Guerra de 67. Então, naquele momento, Jerusalém deixou de ser pisada pelos gentios. O que falta? A reconstrução do templo. Só isso. Como ocorrerá o arrebatamento? Já falou a Lúcia. E o que é a tribulação? Porque sabemos que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Isso é o que cremos. Existem 3 linhas. Uma que crê que a igreja será arrebatada antes, que são os pré-tribulacionistas. Tem a linha que crê que a igreja será arrebatada no meio da tribulação, que é chamado mid-tribulacionista. E os pós-tribulacionistas, que acham que a igreja vai passar pela tribulação e depois ser arrebatada. Mas a linha que mais agrega as denominações no mesmo pensamento é a pré-tribulacionista, e nós batistas também cremos. Então, o que seria a tribulação? Porque tem pessoas que nem sabem que vai ter uma tribulação. Então, às vezes é bom explicar o que seria essa tribulação. Bom, eu, graças a Deus, creio que nós não vamos passar pela tribulação. Quem quiser, fique à vontade. Eu não vou ficar. Então é o seguinte, antes de
de falar da tribulação, eu quero falar algo muito especial. Porque nós estávamos orando e o Espírito Santo falou: Ana, primeiro você precisa falar de mim. Porque tem uma coisa muito especial na tribulação, gente, que nós como igreja precisamos entender, e você que não conhece eu quero te apresentar. É o seguinte, em João 14, quem quiser acompanhar, abre aí. Depois termina Lucas, o Evangelho de João 14, começa com o versículo 16. Todo mundo achou? Diz o seguinte: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, eu em vós, e em mim, e eu em vós. Isso aí era Jesus falando já aos discípulos. Já estava preparando a respeito da morte dele na cruz. E ele estava falando sobre um Consolador. O nome dele? Espírito Santo. Estão afiados. Pois é, para eles conhecerem, no João 16, 7, 8, fala assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aí ele apresenta o Espírito Santo. Aí quando a gente chega lá em Atos 8, Atos 1, começando com o versículo 6, diz o seguinte: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse tempo que restaurarás o reino a Israel? A preocupação deles era o seguinte: Israel precisava ser restaurado. E vai acontecer isso, gente. Mas primeiro veio a igreja. Veio a igreja primeiro para depois Israel ser restaurado. Né? Então, olha só. Mas recebereis... Aí respondeu-nos: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela exclusiva autoridade. Bem querido Jesus, né? Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunado ao céu, virá do modo como viste subir. Já a promessa da vinda de Jesus. Agora vamos lá, Mateus 24. Nós estamos falando sobre tribulação, não me esqueci disso não. Mateus 24. No versículo 3 diz o seguinte: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram-se dele os discípulos, e em particular lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e qual o sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? E lhe respondeu: vede que ninguém vos engane,
Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muito hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então, a tribulação começa o seguinte, quando a igreja de Jesus Cristo for arrebatada, como o Guilherme falou, vai ser o seguinte, o Espírito Santo também vai sair da terra. Então não vai ter mais consolador, não vai ter ninguém para convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Isso já começa a tribulação. Porque não vai ter ninguém para falar a verdade. Só judeu. Diz que andarão quatro gentios na casaca de um judeu procurando salvação. Isso no período da grande tribulação. Porque o Pai é misericordioso, né, pastor? Porque o Espírito Santo já vai sair com a igreja. Então a igreja já é retirada desse tempo. Então as pessoas, gente, vão ter que correr atrás da salvação, sem a ajuda do Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo está aqui. Hoje o Espírito Santo está aqui para nos convencer. O Espírito Santo está aqui para nos consolar. O Espírito Santo está aqui para nos ensinar a verdade, para nos livrar desse tempo. Então a gente tem que aproveitar esse tempo. Pastor Samuel, queria falar um pouquinho? É o seguinte, eu acho que era bom também nos fixar um pouco no arrebatamento. Como vai acontecer o arrebatamento propriamente dito? As ocorrências, juntando as ocorrências hoje, como referiu a irmã na Bíblia, mortes, terremotos, incompreensão dos homens, pai matando filho. Essa semana o menino matou a mãe a facadas. Ou juntando todas essas ocorrências no mundo, não é? E compreensão dos governos, é impressionante o que acontece. Agora essa semana o repórter diz que no carnaval passado morreu 4.700 pessoas, que deveriam toda a população cuidar para não ocorrer isso na festa. Mas isso é uma festa demoníaca. Isso vai ter agora, quem sabe, 8, 10 mil mortes. E quanta gente está morrendo, quanta gente. E como é que vai acontecer o arrebatamento? Como vai acontecer? Depois de todo esse alinhamento de situações que a irmã deu ali na Escritura, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. A reconstrução do templo pode ser em 24 horas. Deus pode soprar lá, implodir a mesquita de Omar e construir o templo em 24 horas. Todo o material para construir o templo já está estocado em Jerusalém. Já tem um depósito tudo estocado para o templo ser construído. Agora, como vai acontecer o arrebatamento? É para isso que nós temos que nos preparar. Depois da grande tribulação, para nós não interessa. Como disse aqui o Salles uma vez, que teve em Nova Petrópolis, num desses nossos retiros, que muita gente vai comer pão de petróleo. Não interessa para nós, depois do arrebatamento. Nós não estamos mais aqui, nós já estamos com Jesus. Então não precisamos incursionar, né, nesse tempo. Nós temos que nos preparar agora, não é? Você está vigiando, você está ganhando almas, você está discipulando, você está investindo em Bíblias. É isso que nós temos que nos preocupar. Como é que está a sua vida? Viu? E como vai acontecer o arrebatamento? Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Você já pensou? Todo o cemitério vai dar os seus mortos. Vai ser uma apoteose nunca vista. As delegacias de polícia não vão dar vencimento. O governo vai botar o exército na rua, vai botar a marinha, vai botar tudo, aeronáutica, e não vão dar vazão
a grande confusão. As linhas telefônicas ficarão congestionadas. Quem é que abriu o túmulo lá do meu filho? Que onde eu sepultei? Quem é que mexeu lá na tumba do meu pai? Que aquele vidrinho que eu tinha lá em casa desapareceu. Aquele vidrinho de pó da cremação, Deus implode, é transformado em corpo celestial e foi arrebatado. Viu? Primeiramente, os mortos serão ressuscitados. Primeiramente, os mortos. E aqui que devemos nos preocupar. Essa mensagem, como eles disseram aqui, não está no jornal, não está na mídia, porque não tem interesse. O homem só está preocupado no comer, beber e dormir. Essa é a preocupação do homem. Não existe outra preocupação. E depois, nós que estamos vivos, ressuscitaremos. Como? O casal vai estar tomando café da manhã. Hein? Não entendi. Depois, nós que estamos vivos, seremos arrebatados. O que é, irmão? Não entendi. Viu? Nós que estamos vivos, estarão o casal tomando café da manhã. Eu e a Helena tomando café da manhã. Nós dois vamos ser arrebatados. Mas às vezes, tem um casal que chegou na igreja ontem. Pode acontecer. Olha aqui, ó. Pode acontecer. Ele desapareceu e ela ficou tomando café. E ela vai na garagem e procura ele. Não, o carro está lá, não tirou o carro. Pastor, aquela vez a igreja fez aquele teatro lá no Porto Alegre, no Pará. Eu tive a ideia, lá que eu aprendi que eu vi as pessoas estavam sentadas, as jovens, as meninas, de repente elas desapareceram. Então a Bíblia está dizendo que dois estarão no campo moendo, um será levado e o outro será deixado. Estará uma família com todos os filhos, daqui a pouco os filhos desaparecem. O pai vai procurar, sabe, estão no banheiro, estão fazendo higiene, ou se saiu, ou está lá no quintal, desapareceu, foi arrebatado. Então o que temos que fazer? Nos preparar para o arrebatamento. Viu? A igreja que nós temos dito, o Felipe disse muito bem lá no programa Polêmica, essa igreja da mídia, essa não é a igreja de Jesus. Essa igreja não fala em arrebatamento. Essa igreja não fala em grande tribulação. Essa igreja não fala na volta de Jesus, porque o arrebatamento é uma coisa e a volta de Jesus é outra coisa. O tempo não vai nos permitir nós aqui desenvolver todo este assunto. Já estou terminando. Agora, o que temos que fazer? Bem, nos preparar. Naquela empresa estarão trabalhando, estão na hora do lanche, está lá o gerente com 20 funcionários. Daqui a pouco 15 funcionários aparecem. Que mistério? Vai na polícia, vai aqui, vai acolá, vai no Ministério do Trabalho. Vocês já imaginaram o pânico que vai acontecer em Porto Alegre, no Brasil, no mundo? Você já pensou? Já imaginou? E todos os indicadores estão dizendo que Jesus vem para arrebatar a sua igreja. Vale ressaltar que a palavra de Deus, ela cita o arrebatamento em duas fases, justamente uma para a igreja, né? O arrebatamento não em duas fases, mas a segunda vinda de Cristo em duas fases, uma para a igreja, que é o arrebatamento, e a outra é a guerra do Armagedon, que ele virá com a igreja. Então por isso que, como o pastor falou, a partir do momento que a igreja for arrebatada, nós não temos mais nada a ver com isso. A igreja já saiu da terra. Então nós temos que se preocupar e estar com este ingresso na mão para esta viagem gloriosa, né? Então a Bíblia fala de muitas coisas depois do arrebatamento, mas que não seria o caso hoje de nós estarmos aqui falando, para não se estender muito, porque nós temos que estar preocupados com essa primeira viagem, correto? Então o arrebatamento, que é o assunto de hoje, ele é a coisa mais importante para o cristão, e por isso que nós temos que estar preparados para este grande dia. O Gustavo e o... Amados, eu acho que duas coisas que eu acho muito importantes, né?
A primeira delas é, vocês acham que está fácil de entender isso? Olha, o apóstolo Pedro, que andou 3 anos com Jesus, né? Morreu pelo Senhor, traiu, mas morreu também, né? Ele traiu, mas negou, mas depois deu a vida dele pelo Senhor. Ele nos deixou cartas, né? Então vocês imaginem, Pedro está falando para nós hoje, né? Sabe o que ele diz lá em 2 Pedro 3,16? Diz assim, ó: ao falar acerca destes assuntos, que assuntos? A vida do Senhor, né? Como de fato ele faz, ele está se referindo às cartas de Paulo. Então tu imagina, 2 irmãos que têm testemunho, né? Testemunho, esses irmãos certamente já estão com o Senhor. E o que eles estão dizendo para nós hoje? Pedro está dizendo, olha, Paulo está nos falando isso seguidamente nas suas cartas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Certo? Então esse assunto realmente ele é, vamos dizer, já é uma carne, né? Não é leitinho, é carne. Então esse é o primeiro ponto. Então não se assusta se não entendeu no primeiro momento, né? E a outra questão a respeito de quem é que vai subir, né? Quando a gente começa a ouvir isso aí, vem ao nosso coração que é temor e tremor, né? Isso não é ruim, sabe, irmãos? Mas eu acho assim, ó, não deixa que isso se transforme numa dúvida ou numa insegurança. Porque tu que anda com o Senhor, tu deve estar preparado pensando assim, ó, naquele dia eu quero estar fazendo exatamente o que eu já venho fazendo hoje. Tu não vai precisar fazer nada diferente. Tu tem que estar permanecendo no Senhor, orando em todo o tempo, né? Buscando a face dele, né? Como a palavra diz, ruminando a palavra, né? É isso que tem que estar fazendo, pregando em todo o tempo. E aqui o Pedro nos diz o seguinte, ó: tende por salvação o quê? As tuas obras, né? O pastor Felipe, né? Eu acho que foi o Humberto, né, que falou a respeito da salvação. A salvação é presente, não é as tuas obras, mas sim a longanimidade. Irmãos, para ser arrebatado não tem nada mais do que a nossa graça que nós já recebemos. É graça, é favor imerecido. Mas favor imerecido acompanhado pelo quê? Pela santificação. Aquela pessoa que permanecer vai ser arrebatada. Verdade. Gustavo queria acrescentar alguma coisa? E você será arrebatado? É a pergunta que fica no ar, né? Você será arrebatado? Você deve estar sempre com essa preocupação. Só vai ser arrebatado quem tiver Jesus no coração. Amém. Tem muito filho de crente que não vai ser arrebatado. Mas tem muito filho de crente que vai ser arrebatado. Glória a Deus. Alguém vai dizer assim: ah, mas o crente não é operoso. Mas ele tem Cristo no coração, ele vai ser arrebatado. Operoso, não operoso, ele tem Cristo no coração, ele vai ser arrebatado. A condição sine qua non para ser arrebatado tem que ter Cristo no coração. Não adianta boas obras, não adianta a igreja, não adianta a religião, não adianta a seita, não adianta a ciência. Vai ser arrebatado quem tiver Jesus Cristo no coração. Só para acrescentar, a palavra arrebatamento significa tirar com violência, arrancar, levar bruscamente. Jesus, portanto, virá para arrancar, arrebatar a sua igreja do caos deste mundo, né? Então, por mais confortável que muitas vezes pareça estar a vida do cristão aqui na terra, ela está no caos. É uma terra que não é aquela que Deus planejou para que nós vivêssemos eternamente. E será de repente. Uma outra questão que nós batistas cremos, que eu acho que também vale a pena acrescentar, é que cremos em um novo céu e uma nova terra recriados por Deus, onde não haverá dor ou qualquer outro malefício que atualmente nos aflige, onde Ele, o próprio Deus, reinará e nós estaremos para sempre com Ele. Isso está em Apocalipse 21, de 1 a 8. A Lucinha quer acrescentar alguma coisa? Gente, tudo que já
foi bem explicado, assim, bem contornado, realmente fica o que a palavra do pastor falou, né? Realmente é ter Cristo no coração e guardar a fé, né? Resumindo, assim. Irmãos, nesse mesmo capítulo que o irmão Vitor leu, de 2 Pedro 3, eu gostaria de acrescentar uma coisinha no sentido de, talvez algumas pessoas estejam pensando, quantos mil anos isso já foi escrito, né? A gente já viu tanto terremoto acontecer, a gente já viu tanta tragédia acontecer, isso sempre acompanhou a humanidade. Talvez seja uma utopia, Isso eu tô falando porque eu já ouvi muito disso, né? E fica conjecturando no sentido de, olha, se não aconteceu até agora, não vai acontecer, ou isso aí não é verdade. Mas o capítulo 3 de 2 Pedro fala justamente nessas situações, dessa pergunta. Eu gostaria de ler com vocês, então, desde o versículo 1, para a gente poder ter essa segurança, não é? Que na mesma época lá da igreja primitiva, quando Pedro escreveu essa carta para os irmãos, as mesmas perguntas estavam presentes, como a gente tem hoje, no século XXI. 2 Pedro capítulo 3, que o irmão Vitor tinha lido o final, mas a gente pode dar uma acrescentada nesse início. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Porque Ele está tardando esse momento para que as pessoas venham ao arrependimento. É por amor de nós. Amém? Aqui só uma coisa. Porque nós chegamos ao clímax já. Nós chegamos ao fim. Ontem aqui as conversas cruzadas que a Cristina estava aqui dirigindo, desenvolvendo sobre a família. Olha aqui, ó. 2 homossexuais levam crianças adotadas, papai e mamãe. E a senhora que está atendendo, a enfermeira, ou seja, lá, aonde que segmento for, estranho. Isso, nós chegamos ao mais baixo nível da sociedade. Ao mais baixo. Precisamos esperar mais alguma coisa? O arrebatamento está aí. É ontem. É agora. É agora. Se alguém tem dúvida, é agora. Se alguém está dizendo, Deus está falando há quantos anos que vai terminar? Mas Deus está na eternidade. Deus não está atrelado a 100 anos, a 500 anos. Deus está na eternidade. A eternidade. E Deus está sendo longânimo. Ele disse que esse evangelho for pregado a todas as gente, virá o fim. E eu creio que lá na Etiópia, lá naquela zona, não é, dos países não alcançados, Deus pode fazer isso em 24 horas. Em 24 horas Deus pode fazer. Então não fiquemos descansados que Deus está dizendo isso sempre. Mas os indicadores estão dizendo que Ele está pronto a arrebatar a sua igreja.
Isso não temos a mínima dúvida. Eu não tenho a mínima dúvida. E eu estou preparando todas as noites quando eu dobro o meu joelho. Ora, vem Senhor Jesus, Maranata. Se tu me der essa noite, estou aqui. Estarei dormindo, tu me acorda e nós seguiremos para outro contexto. O pastor Samuel acabou de falar, eu já tinha falado para o Serginho. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: venha. Aquele que ouve, diga: venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Certamente vem sempre. Bom, agora eu gostaria de abrir esses últimos minutos para perguntas. Quem teria alguma pergunta, alguma curiosidade de saber sobre o arrebatamento, fique à vontade. Lá vem show grosso. É verdade que nos países do primeiro mundo, os pilotos e o copiloto, os dois não podem ser cristãos, e por que isso acontece? Isso eu até já li a respeito nos Estados Unidos, num país cristão, na Suécia também, e nos países onde o Evangelho foi muito divulgado e ainda uma boa quantidade da população é cristã evangélica, é comum as empresas de aviação, né, não colocarem dois pilotos cristãos. Na Coreia está acontecendo a mesma coisa. Porque é sinal de que os donos estão querendo ficar, né, pastor? Os proprietários das companhias estão preocupados com o patrimônio que eles vão perder. Por que tem que ser um não cristão? Sim, porque o não cristão vai ficar e ele vai tomar o controle da nave ali para não deixar cair. Já ficou subentendido. Mais alguma pergunta? A dona Helena quer falar uma coisa. Vai. Quem sabe o microfone sem fio vai... Não, eu queria interferir na mesa. É que eu mandei um bilhete aí, né? Sim. Segundo Tessalonicenses 2, porque nós não precisamos ficar desesperados, né? E porque tem muita gente que ouve essa mensagem e fica alarmado. Tem muito crente que fica assim, não vou mais fazer isso. Não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Não, continua normal, até que ele vem. Porque aqui em 2 Tessalonicenses tem uma mensagem. Por isso, tu podia ler, Ana. É isso aí que eu queria, para deixar... 2 Tessalonicenses 2, todo ele, até que os irmãos entendam tudo. E teve um grupo... 1 ou 4. Versículo 1 ou 4. Sérgio, antes de ler esse texto, tem um grupo na Europa que eles não casavam mais, não trabalhavam mais. No tempo de Paulo também teve um grupo desse, que não queria fazer mais nada, que achava que Jesus a qualquer momento viria. Mas a vida continua normal, vai casando, vai viajando, como o Celso viajou agora, vai aproveitando, mas vai dizendo: ora, vem, Senhor Jesus. Isso que o pastor falou é verdade, tiravam os filhos até da escola, paravam com tudo, e aí se desesperaram, morreram e nada aconteceu. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedessem de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus.
Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O Espírito Santo detém. Amém? Mais perguntas? Marcinha, cadê o microfone? Em relação a essa última passagem, em relação a antes da vinda de Jesus, né? Que realmente vai ser bem mais complicado, né? Porque vai ser todas aquelas catástrofes que falam em Mateus 24. Então, esse texto aqui é realmente quando vier Jesus, que todo olho verá, e não no arrebatamento, porque no arrebatamento só nós é que vamos saber, né? E todos os que não conhecem a palavra, aqueles que conhecem vão ficar, chegou a hora e eu não fui, por exemplo, né? Porque rejeitaram a palavra do Senhor, conheceram e rejeitaram. Agora os outros vão saber, os que conhecem a Jesus vão saber. Agora a vinda gloriosa do Senhor, todo olho verá, que é completamente diferente. Olha só, a respeito dessa vinda aqui, quando a igreja é arrebatada, e nós sabemos disso, e nós temos convicção, e nós queremos que isso aconteça, por isso que nós temos que falar de Jesus para mais pessoas subirem, o que acontece? O diabo também já está planejando. Eu não sei se você já sabe, mas estão já esquematizando. Por que fala tanto de ET, de OVNI? Vai falar o seguinte, sabe aquele povinho lá que falava que era do Senhor Jesus? Eram todos uns ETs. Então, gente, nós vamos ser considerados ETs, né? E só concluindo o que a Márcia falou, já passa o microfone ali para ele. Está na fila? Tá. O que a Márcia falou aqui diz bem claro, no arrebatamento, somente a igreja fiel verá o Senhor, e 7 anos após, todo olho o verá. Isto é, quando ele vier com glória, poder, juntamente com a igreja glorificada, todos o verão. Só um acréscimo aqui, uma ajuda, frente ao que a notícia já está sendo posicionada, para a gente entender também o quão próximo está dessa vinda de Jesus. Aqui falou sobre a revelação do homem da iniquidade. É um dos grandes sinais da volta de Jesus. Há 2 ou 3 anos atrás foi publicado, através da televisão, um anúncio de um homem que seria levantado, que traria a ordem mundial. Até há 3 anos. Que era o Barack Obama. O próprio Papa já sugeriu um homem para isso. Então, queridos, ele já está entre nós. Ainda não foi revelado, mas já está entre nós. Já está vivo. E não pode. É próximo, queridos. Olha, a gente tem que entender, a nossa redenção está próxima. É isso que tem que alegrar o nosso coração. Jesus está voltando. E não pode ser revelado porque nós estamos aqui ainda. Né? Ele não pode fazer nada. Mais uma pergunta? Uma pergunta, na verdade, só um questionamento de afirmação. Eu tinha, acho que com a Bruna e com a Charissa, a gente acabou vendo um filme sobre arrebatamento, e da família dessa pessoa, todos foram arrebatados, menos o pastor. E aí a gente não tinha entendido. Na verdade, ele ficou para continuar ganhando almas para que depois ele fosse arrebatado. Mas na verdade, nesse filme não deixou claro nessa posição que vocês entenderam. Esse filme mostrou bem claro que o pastor não tinha sido salvo. Depois houve um arrependimento da parte dele e ele buscou a salvação, que a Bíblia diz que vai ter que trocar pela vida. Na tribulação, ele, para ser salvo, vai ter que trocar pela vida. Serão os degolados. Então são 3 tipos de grupos de pessoas que serão salvas, né? Então, só para deixar claro, o primeiro grupo seria a igreja, né, os que serão arrebatados nessa fase da segunda vinda, os que inclui os mortos em Cristo e os vivos quando forem arrebatados. Esse é o primeiro grupo.
O segundo grupo seriam os degolados durante a grande tribulação. E o terceiro grupo seriam as duas testemunhas que constam no Apocalipse, que os teólogos entendem que serão Enoque e Elias, porque não passaram pela morte. E todos terão que passar pela morte. Só um adendo. Passamos 20, não vai dar para Só um adendo. Com o arrebatamento encerra-se o período da graça. Então, a partir daí, o sacrifício de Jesus, essas pessoas vão ter que entregar a sua vida para serem salvas. Isso é a graça de Jesus. Né? O nosso tempo já esgotou e eu gostaria então só de encerrar esse nosso tempo com uma música que diz respeito ao arrebatamento, e da Damares, se chama Apocalipse.